Eu vou falar da seleção brasileira porque eu acho que é o nosso dever. A gente tem que acompanhar a seleção brasileira. É Copa do Mundo, gente, não tem jeito. Quer queira você ou não, a seleção brasileira é assunto. E eu, particularmente, saio do jogo da seleção contra o Egito muito mais preocupado, pensando na Copa do Mundo, do que propriamente animado. Eu não gostei nem um pouco da seleção brasileira. Eu estou vendo muita gente dizer, mas o primeiro tempo foi bom, o setor ofensivo deu dinâmica. Beleza, o setor ofensivo criou jogadas, botou a bola na rede? Não. O Igor Thiago, que é centroavante de ofício, se destacando no futebol inglês, ele perdeu pelo menos 3 oportunidades. E aí que eu falo, se fosse o Pedro lá como centroavante, será que perderia essas oportunidades? Eu arrisco dizer que não. O Vinícius Júnior, adoro o Vinícius Júnior, mas não dá para perder um gol como ele perdeu no primeiro tempo na cara do goleiro adversário. E aí vamos falar do setor defensivo no primeiro tempo. Que lástima o setor defensivo. Marquinhos, nossa, que fase é do Marquinhos com a seleção. Assim, o Marquinhos é um grande jogador, mas na seleção brasileira parece que, enfim, desliga um pouco. Olha o mole que ele deu no gol do Egito. Cara, não dá para dar esse mole em Copa do Mundo, gente. Não dá para dar esse mole em Copa do Mundo. Copa do Mundo é diferente. Se o Egito fosse uma seleção um pouquinho mais forte, eu duvido que o placar seria 2-1 para a seleção brasileira. Duvido. Porque o segundo tempo a seleção passou perrengue. Por falar em perrengue, o Alisson, nossa, que energia o Alisson na seleção brasileira. É um grande jogador com a camisa do Liverpool. Aí vai para a seleção brasileira, é um goleiro comum, nunca decidiu nada. E ele vive uma fase horrível, totalmente inseguro no primeiro tempo. Assustador. O setor defensivo da seleção brasileira estava horrível. Embora, é até contraditório, mas o que eu vou falar aqui, o Ibañez fez uma grande partida, um dos melhores em campo. Individualmente falando, o Ibañez foi bem. Jogador que entrou ali como titular para fazer o quarto zagueiro, né, o quarto defensor, zagueiro pelo lado esquerdo. Baita jogador, foi bem, gostei da atuação dele. Mas para mim o melhor em campo foi Lucas Paquetá, jogou muita bola, dinamismo absurdo, versátil, cabeça erguida, não sente o peso da camisa da seleção brasileira. Foi um jogo assim, palmas para Lucas Paquetá, jogou muita bola. Um tapa na cara daqueles que criticam o Lucas Paquetá, daqueles que falavam que o Lucas Paquetá nem deveria ir para a Copa do Mundo. Gente, na boa, o Paquetá na última Copa do Mundo, atrás do Neymar, digamos assim, foi o grande jogador da seleção brasileira, jogou muita bola, jogador de Copa do Mundo. Nunca jogou mal pela seleção brasileira. Um ou outro jogo ali, perdendo um pênalti, mas com a camisa de seleção sempre performou em altíssimo nível. Então, assim, de verdade, eu saio muito mais preocupado do que animado para a Copa do Mundo com a seleção brasileira. O único ponto positivo que eu vou dizer assim no segundo tempo é aquilo que eu já venho falando há muito tempo. O Carlo Ancelotti, ele olha para o banco de reservas, ele tem jogadores com fome de decidir. Eu venho brincando, ele olha para o banco de reservas, tem um monte de Tasmania ali. O Endrick é um Tasmania, o Ryan é um Tasmania, o Luiz Henrique é um Tasmania. Os caras com sede, eles entram, eles querem acabar com o jogo. E eles não têm nenhuma pressão. Isso facilita demais. E o Endrick, novamente, decidido um jogo para a seleção brasileira. Fico muito tranquilo de falar isso, porque eu sempre elogiei o Endrick, sempre pedi o Endrick na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo. E antes mesmo da convocação eu falava, Neymar, ficar debatendo Neymar, para mim um grande erro vai ser se o Ancelotti não levar o Endrick. Ainda bem que ele levou, e o Endrick novamente se provando com a camisa da seleção brasileira. Esse cara é um absurdo. Isso faz com que eu pense que ele tem que ser titular? Não. Ele tem que continuar sendo reserva, continuar sendo Tasmania no segundo tempo. O cara para entrar e decidir um jogo.
porque ele tem algo que ninguém compra, que você não consegue comprar. Você não vai entrar no mercado, você não vai entrar no site e vai comprar isso. Ele é decisivo, ele é isso. Não tem jeito. O cara é diferente. O cara nasceu para ser decisivo, ele é isso. É o fenômeno, é um garoto, para mim vai ser a revelação da Copa do Mundo, já até fiz esse voto. Então, não vou mudar em nada a minha opinião. Campeã, Portugal. Decepção, Argentina. Revelação, Endrick. Surpresa, Japão. Para mim, esses são os meus votos. E agora, falar da parte ruim dessa partida, bem ruim, bem triste, que foi a lesão muscular do Wesley ali. Ele saiu mancando depois do jogo, mas ver a cena do jogador chorando no banco de reservas, a gente já consegue ter um pouco de noção que ele mesmo sabe que deve ter sido algo grave. E assim, a notícia é ruim, pessoalmente falando, pro Wesley, o cara que eu sempre acompanhei aqui nos tempos de Flamengo, merecedor demais de tudo que ele está conquistando na vida dele, tanto pessoal quanto profissional, até mesmo um ponto de vista tático, técnico. Porque o Wesley estava permitindo o Ancelotti a fazer uma mudança tática extremamente importante. Quando ele bota o Lucas Paquetá ele não atua como ponta. O Lucas Paquetá acaba caindo um pouco para o meio e o Wesley ataca muito o corredor ali pelo lado direito. Qual outro jogador tem essas características? Pode até ter, mas não na qualidade que o Wesley tem. Então é um jogador que sim, vai fazer muita falta ao Ancelotti, jogador que vai realizar exames, isso aí vocês já sabem, é o Neymar nessa segunda-feira, vai fazer uma nova ressonância para saber se a lesão está curada, enfim, qual é o status hoje da lesão muscular que ele tem na panturrilha, e há quem diga que ele terá condições de estrear contra o Marrocos, que é nesse sábado já, tá, galera? Dia 13. É isso mesmo, daqui a 6 dias a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo. Vamos acompanhar. Eu, de fato, repito, saio muito mais preocupado do que confiante depois desse amistoso contra o Egito. Com a Arrascaeta, a seleção uruguaia, todos esses bastidores envolvendo o craque uruguaio que continua com a seleção uruguaia, algo que nós já falamos aqui, não agradou nem um pouco a diretoria do Flamengo. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. Vamos entrar logo nesse assunto, tá? Um assunto muito importante, porque o Flamengo emitiu uma nota oficial fazendo duras críticas à Federação Uruguaia, fazendo algumas acusações, inclusive, e trazendo o assunto à tona. Esse assunto está dando o que falar, está dando pano para manga. A nota oficial diz o seguinte: conforme informado anteriormente, após solicitação da seleção uruguaia, o meia Georgian de Arrascaeta foi liberado no dia 18 de maio para dar continuidade ao tratamento da fratura na clavícula direita no Uruguai, sob supervisão dos profissionais da seleção do país. Na ocasião, o Departamento Médico do Flamengo enviou um documento com um cronograma de recuperação, a evolução das atividades e os protocolos que deveriam ser seguidos. Diferentemente do acordo, mais uma vez, esses protocolos não foram seguidos. Desrespeitar protocolos científicos é colocar em risco a saúde do jogador e ignorar de forma irresponsável os investimentos que os clubes fazem para ter seus jogadores à disposição para os diversos desafios que o calendário impõe. Como forma de contribuir para a recuperação de Arrascaeta e garantir o alinhamento dos processos de acompanhamento físico e médico, o Flamengo também autorizou, após solicitado, a integração do fisioterapeuta Lanian Neves à comissão técnica da seleção uruguaia durante a Copa do Mundo. A medida teve como objetivo oferecer suporte ao atleta nesse período e preservar as melhores condições para o seu retorno às atividades pelo clube na sequência da temporada. O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação à camisa 10 e mantém a torcida para que alcance seus objetivos. Por outro lado, espera que os protocolos previamente alinhados entre clube e seleção sejam respeitados em futuras situações envolvendo atletas sob contrato com o Flamengo. Palmas para o Flamengo. Sabe por que palmas para o Flamengo? Tá batendo de frente
E é isso que precisa fazer, tem que expor mesmo. Porque as seleções, elas não estão nem aí para os clubes. E quando eu falo as seleções, isso inclui também a seleção brasileira. É cada um olhando para o seu próprio rabo, seu próprio umbigo. A seleção uruguaia, como disse o Flamengo aqui em uma nota oficial, isso não é nem o Vene Casagrande dizendo, porque eu já tinha dito, só que agora o Flamengo vem publicamente expor uma situação extremamente séria, complexa e também prejudicial ao Flamengo. Olha o que acabou causando a lesão grave muscular em Arrascaeta. E nem assim a seleção uruguaia larga o Arrascaeta. O cara tá com uma lesão grau 2 na panturrilha, a estreia daqui a 5, 6 dias na Copa do Mundo. O que a seleção uruguaia vai fazer? Força a barra, força a barra, força a barra. Ah, mas se o jogador não estiver bem para o segundo semestre pelo Flamengo, nós não estamos nem aí. O importante é a Copa do Mundo. E quem se... Eu já ia falar uma palavra. E quem se dá mal, quem sai prejudicado na história é o Flamengo, que faz um investimento altíssimo, que paga um alto salário para o jogador, que faz um cronograma para o jogador seguir com a seleção uruguaia, mas esse cronograma não é cumprido. Bastidores. Essa nota oficial saiu a pedido do presidente BAP. Só para vocês terem noção, o BAP está, essa é a palavra, revoltado com toda essa situação. Revoltado. Ainda mais depois que o jogador não foi cortado, mesmo sofrendo essa lesão de grau 2. E só sofreu essa lesão de grau 2 na panturrilha, como vocês puderam ver na nota aí, porque o cronograma que o Flamengo preparou para a seleção uruguaia não foi cumprido. Pelo contrário, eles pegaram o cronograma aí, ó, rasgaram. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo voltou a colocar Tati Castellanos entre os principais alvos para fortalecer o ataque. O atacante, que já despertou interesse do clube em outras oportunidades, passou a ser visto como uma opção ainda mais viável diante das mudanças recentes envolvendo sua atual equipe. Internamente, a diretoria avalia que o cenário financeiro está mais favorável do que em negociações anteriores, aumentando as chances de avanço nas conversas. A comissão técnica também aprova o nome do jogador, principalmente por suas características de movimentação, intensidade e eficiência no setor ofensivo. Com o objetivo de qualificar o elenco, o Flamengo analisa a possibilidade de oferecer um contrato de 3 anos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Tati Castellanos será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.